Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Hoje aqui com Rafael Salomão, terapeuta holístico em toxicodependência, Isaac, que toma conta de toda a marketing do Instituto Centro Terapêutico Luiz Caetano, e hoje uma convidada especial, Jaine, psicóloga. Olá, tudo bem? Tudo bem vocês? Tudo bem, tudo ótimo. A Jaine vai falar um pouco aqui sobre codependência, né? Na verdade, o que a gente está fazendo esse mês é trazer o máximo de informação possível para você que está em casa, para falar de dependência química e também codependência, mas especificamente a gente vai estar batendo muito na tecla da codependência, porque é algo primordial para o tratamento da dependência química. Então a gente começa com a Jaine se apresentando para o pessoal que está em casa, as formações dela e o que ela vem trazer hoje para a gente de conteúdo para você que está em casa, para você que está na live no TikTok, para trazer informação, porque o povo sofre por falta de conhecimento e muitas das vezes a gente toma decisão como familiar e tomamos decisões equivocadas que acaba lá na frente agravando em todo o tratamento, em todo o processo terapêutico. Bom, prazer estar aqui, primeiramente, né, Fernando, todo mundo. Meu nome é Jaine Galhardo, sou psicóloga, de formação, por mais que hoje eu tenha me dedicado à docência, né, mas a minha atuação é psicologia. Tenho mestrado, sou mestre na UFMS e doutoranda hoje na Unini lá pelo México. Tenho atuado desde 2019, né, que foi o ano que eu me formei, finalzinho de 2018, 2019 eu já comecei na área da dependência química, de fato, e depois eu fui para a área da saúde mental de forma geral, aí para psiquiatria, em que eu ainda estou abordando lá a dependência, não só o padrão dependente, mas o padrão recreativo, o padrão nocivo. Lá eu consigo ter outras perspectivas antes da chegada da dependência em si, mas dentro dos centros de reabilitação, já na população que se classifica como transtorno por uso de substância. Hoje, como docente, a minha área de pesquisa é a saúde mental. Então, eu acabo tendo essa união de prática com a didática, junto com a linha de pesquisa, né, a parte científica, e, né, junto permaneço na parte prática para que a gente consiga, né, na parte científica, falando cientificamente, o pesquisador sempre está atuando naquilo que ele tem interesse, para não se perder muito ali só na temática, não se perder muito ali só na teoria. Então, é algo que eu permaneço, né, atuando juntamente porque eu quero continuar pesquisando sobre o assunto. Sim, legal, bacana. E hoje está aqui também o Rafael, né? E aí, Rafael, como que você acha que a gente pode agregar dentro dessa perspectiva, né, de trabalhar esse mês inteiro aí falando sobre codependência? O que ela trouxe foi muito, muito interessante, muito, muito rico de informações, porque não adianta somente termos o conhecimento. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que o conhecimento em si, ele é um poder em potencial. Que eu coloco ele em prática, ele se torna poderoso. E é o tema que nós vamos estar trabalhando, que é a codependência, que eu falo assim, a clínica ela faz todo o trabalho ali de desintoxicação, biopsicossocial e pode-se incluir também que é muito espiritual. Só que quando o dependente químico sai da instituição, do centro terapêutico, ele sai de uma forma completamente ali, houve uma mudança de mente, a gente acredita muito na força do nosso trabalho, só que essa convivência do dependente químico com os familiares, por muitas vezes, talvez por inabilidade, sim, do dependente químico, que eu falo que o dependente químico talvez como se fosse uma criança reaprendendo a andar, e a inabilidade também dos parentes em lidar com ele, porque os parentes têm sim ali a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, os seus sentimentos, e eu acho muito interessante talvez a gente entrar na troca de informações para tentar ver e sinalizar os parentes no caso de quais são os padrões comportamentais deles mediante ao dependente químico, porque não é só culpa do dependente químico, mas também não é só culpa dos familiares, eu acredito. Sim. Pegando um gancho aí, uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, né, principalmente as famílias que não conhecem muito sobre o que é codependência, né, é o que é causado psicologicamente e emocionalmente.
você poderia me explicar um pouco, não só na família, mas também no dependente? O que causa, tanto psicologicamente quanto emocionalmente, na codependência? Boa pergunta. Na verdade, é uma relação disfuncional, inicialmente falando, e bem resumidamente falando, e por ser uma relação disfuncional, vai afetar essa vida do sujeito em, né, vários fatores, no sentido de pertencimento, né, do que ele enxerga de si mesmo, da onde ele quer chegar, o nível de autonomia que ele tem. Então, o codependente e quem está vivendo com esse codependente, na verdade, acaba ficando uma relação muito conturbada, porque ambos perdem as perspectivas, porque dependem um do outro, né? Basicamente é isso. Então, além dessa condição, né, de pertencimento, acaba afetando nos outros relacionamentos interpessoais. Porque a gente está falando de um comportamento inadequado, talvez não, a gente não pode usar essa palavra, mas a disfuncionalidade, sim, afetando outras relações interpessoais. Então, vamos pensar em um indivíduo que é casado, que tem 2 filhos e tem um trabalho. Então, essa relação codependente, vou tirar todos os prejuízos da droga aqui, não vamos falar ainda de droga, tá? Mas só do relacionamento codependente. Vai afetar o relacionamento conjugal, vai afetar o relacionamento como pai, vai afetar como relacionamento profissional, né? Então, todos os fatores, os setores de vida de relação interpessoal vão ser afetados. Porque a experiência, o modelo de relacionamento que ele tem é unicamente daquele codependente. Perfeito. Quando a gente traz, assim, muitas das vezes, que nem você trouxe da questão da psiquiatria, é algo que você trouxe que faz parte também, tanto do tema que a gente está abordando aqui. Há uma diferença naquele paciente que ele entrou dentro de uma instituição, ele já tem uma comorbidade, e aí é preciso fazer o quê? Tratar a comorbidade primeiro, para depois começar o tratamento de dependência química? Exatamente. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque a gente tem que estabilizar o paciente primeiro. Vamos pensar numa comorbidade muito famosa em relação, apesar que todas são, tá? A gente está falando de transtorno de humor, transtorno psicótico, transtorno de personalidade, né? Mas o mais comum é o transtorno de psicótico, que aí entra uma necessidade maior de estabilização, porque, né, a gente está falando de sintomas graves, psicótico, né? Então, delírios, alucinações. Então, a gente primeiro puxa esse cara para a realidade. Isso pensando numa perspectiva e num prognóstico que ele tem possibilidade de voltar para a realidade. Então, se esse cara tem possibilidade, a gente volta ele para a realidade, estabiliza ele com medicamento para depois tratar a dependência química. Porque ele, enquanto está em surto, a gente não consegue trabalhar psicoeducação, orientação e outras condições. Sim. Bacana. E falando o tema que nós estamos seguindo aqui, que é um tema muito complexo, né, muito desafiador para todo mundo, qual que é a adesão que você acredita em pessoas que reconhecem que são codependentes e buscam tratamento para ajudar o seu ente querido dentro desse processo? Tem muita adesão, pouca adesão? Como que é isso, gente? Na verdade, eu não falei na minha apresentação, mas eu tenho uma especialização em atendimento familiar só para comprovar o tanto que é difícil atender família, né? Depois que eu fiz essa especialização, aí que eu entendi a dificuldade que é. Nessa especialização que eu fiz pela FAMERP, a gente atendia famílias em grande número lá. E a relação codependente se espalha não só para os usuários de substância, tá? Então, eu tive experiências lá, mas muito mais envolvendo substâncias dentro das clínicas de reabilitação, né? Mas os números de pessoas que procuram ajuda, muitas vezes não quer ser ajudado. Na verdade, está apenas mostrando para o indivíduo que está fazendo a sua parte, e aí entra o processo terapêutico. Se a pessoa está indo com outro objetivo, vamos virar essa chavinha e vamos tratar em si o que precisa ser tratado, que é a codependência. Sim. Mas, de fato, quem realmente vai e busca tratamento é baixíssimo, tem como a gente calcular. É difícil primeiro para quem está em casa, para quem está na live nos acompanhando, para quem vai assistir depois. É muito difícil que essa família, primeiro, ela reconheça a codependência, né? Que, na verdade, é uma das primeiras práticas interventivas que a gente utiliza dentro da abordagem, que é a consciência do problema. É a primeira coisa que a gente faz a psicoeducação. Primeiro é tomar consciência, né? Então, primeiro a família toma consciência que existe um problema ali que precisa tratar, né? Porque geralmente a pessoa vai, Fernando, no psicólogo, eu tô aqui porque
eu frequento amor exigente porque eu sou codependente. Chega lá, fala de tudo menos da relação codependente, né? Sim. Fala do tanto que sofreu, fala do tanto que fez, mas pouquíssimas vezes vai por conta dessa consciência de fato, e sim porque, me falaram que aqui eu vou sofrer menos, né? Então... Sim. Quer dizer, a pessoa que sofre ali a codependência, ela não consegue assumir o prejuízo que ela está tendo próprio. Ela sempre culpabiliza. Exato. Ela sempre terceiriza o problema, que é o que eu ouço, talvez o Fernando ouve também. Os familiares, eles tendem a dar todo o suporte ali, financeiro, tem a instituição, mas eles não conseguem ter essa quebra de orgulho. Não tem, talvez os familiares me perdoem, as pessoas, essa maneira talvez pode ser um pouco hostil de falar, mas igual o dependente químico, enquanto o dependente químico ele não quebra o orgulho, ele não assume a total derrota, ele não vai conseguir entrar no processo. Às vezes ele está até ali no processo e, igual o Fernando falou, a família vai lá e aborta, porque se restabeleceu ali a parte física, mas enquanto os familiares não entenderem a dimensão do problema que eles fazem parte do tratamento em tempo real, e assim dar continuidade lá fora, fica muito, muito complexo, cada vez mais complexo. A gente passou por isso hoje, né? O Passou. Fernando estava numa ligação hoje que foi exatamente isso. A mãe do acolhido tirou ele antes, né, Fernando? Foi Sim. isso? Na verdade, a gente passa isso o tempo todo, né? Por isso que é importante deixar claro para quem está nos acompanhando, para quem está em casa, para quem vai assistir o programa depois, que assim, a gente estamos falando de um índice muito baixo em relação a tratamento, em relação a pessoas que têm adesão, a pessoas que realmente chegam no tratamento e passa dos 5 anos limpo. Nós estamos falando de um índice muito baixo. Então, por isso nós estamos abordando esse tema da codependência, porque o quanto que faz diferença a família que faz a diferença, a família que faz o enfrentamento, que muda a dinâmica, que vive e se relaciona dentro do processo terapêutico. Toda a diferença. A dificuldade é a manutenção disso. A gente tem exemplos muito bacanas de famílias que se propõem em fazer isso, inicialmente no tratamento. É sempre no começo, tá? É aquele calor do momento, aquela euforia do início do tratamento, não só para o dependente, mas para a família. Aquela questão de, agora eu encontrei vocês, agora vocês vão mudar nossas vidas. E esse gás é muito interessante. O que acaba perdendo o gás, eu acho que a própria equipe também, que na verdade acaba levando a família de uma forma rotineira, cotidiana, e a família se perde nessa euforia, acaba sendo desmotivada gradativamente, porque a família tem outros problemas lá fora, assim como a equipe tem cada um seu problema, como pessoal, profissional, enfim. E eu acho que essa desmotivação vem com o tempo, e aí entra a questão da início e fim, né? Então, a família sempre termina o tratamento com o dependente diferente do que começou. E, infelizmente, nem sempre é positivo, por conta desse desânimo que vai acabando, né, acho que acontecendo nas fases, em que os profissionais se perdem, não enxergam, e a própria família também acaba, né, aí caindo em si, em questões de que ela não consegue fazer mudanças nessa pessoa. E ela cria essa expectativa, muitas vezes. Sim. Nós vivenciando vários casos na prática, né, Jaine, de pessoas que procuram a gente, né? E de repente a pessoa ela concorda em deixar essa pessoa fazer o uso dentro de casa, porque acredita que dentro de casa não vai estar correndo risco. Casos de pessoas que até dá o dinheiro. Hoje eu recebi o áudio de uma pessoa que falou assim: eu preciso internar ele porque todo o meu dinheiro vai para ele, e quando não tem o dinheiro ele tira as coisas de dentro de casa. E essa era uma pessoa que estava dentro do tratamento, que abortou o processo. Então, assim, a gente vê inúmeros casos, mas assim, como que essa família, que ela já está dominada emocionalmente, né? Que não adianta a gente vai trazer conhecimento, mas a gente precisa trazer solução, né? Sim. Como que essa família que já está dominada completamente nesse ciclo vicioso da codependência, como que ela pode fazer? A primeira parte você falou que é tomar consciência, e depois de eu tomar consciência, qual o caminho que eu sigo? Existem 2 intervenções: tomar consciência, isso para o codependente, tá? Tomar consciência e limitar responsabilidades.
São essas duas tarefas que o codependente vai fazer. Eu não tô falando de terapia ainda, eu não tô falando nada disso. Tô falando no sentido de que o funciona. Lógico que com a terapia, ele vai ter um funcionamento muito mais aproveitoso e saber fazer isso porque tem um profissional guiando ele. Mas as duas técnicas é tomar consciência e limitar essa responsabilidade do que eu te quero limpo. Eu quero você aqui em casa, mas tem que estar limpo. Tá? E tô dando esse exemplo, mas inclusive tem vários outros exemplos, né? Eu te aceito, porém você vai ter que arcar com os prejuízos que você, infelizmente, né? Suas consequências dos seus comportamentos. Então, é não abraçar o defeito desse membro familiar. É abraçar apenas as qualidades. Né? Então, aí eu tô falando do papel do codependente. Mas, Fernando, tem o papel do dependente químico nisso também. O que o dependente químico pode fazer para ajudar a perder a relação codependente desse membro familiar com ele, que eu passo muito isso para os meus pacientes, é autonomia. Quando você deixa de depender financeiramente, emocionalmente, independente de quais condições, você automaticamente está colocando barreiras em agora eu vou assumir a minha vida e automaticamente você se afasta da codependência em um nível saudável e não afetivamente falando. Sim. Não adianta o cara virar pra mim e falar assim, Jaine, ó, minha mãe me enche muito, minha mãe pega no meu pé, mas o cara tem 40 anos e tá morando com ela. E na maioria das vezes dos casos, são isso que acontece, né, Jaine? Na maioria das vezes, né? Mora com ela como se tivesse 14. Sim. Entende? Então, e ainda assim, acha ruim ainda, né? Parece que ela tem obrigação Exato. com ele. E o que ela falou é muito interessante, que quando a gente está falando de cônjuge, vamos supor que temos um dependente químico ali de 40 anos e sai. Cônjuge não, perdão. Nessa idade, nessa faixa etária de idade de 35, 40 anos e sai e mora com os pais. É o que você fala. Ele não assumiu a autorresponsabilidade, né? Nenhuma. Quer dizer, aí esse cônjuge se torna um cônjuge. Ele deixa de morar com os pais e vai ali para casa da namorada, encontra e entra num relacionamento amoroso. Aí ele quer que a namorada dele, a eventual esposa dele, faça as coisas que a mãe fazia. Aí talvez vire ali um emaranhado emocional, porque ele não conhece, igual você falou, os devidos papéis. Mas assim, vamos deixar claro aqui que eu não tô julgando quem mora com o pai até hoje, Sim. Mas pontuando em questão de maturidade, né, de crescimento, de vamos fazer dar certo o quebrar a codependência, acho que a primeira coisa é a pessoa arcar com a própria vida, e isso tem um peso gigante, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Sim. Né? Então, tem caras que eu atendo e falo, Jane, mas eu vou morar onde? Mas peraí, eu não tô pedindo pra você fazer uma trouxinha de roupa e morar na praça, não é isso. Mas é criar perspectivas para você criar autonomia ao longo do tempo. Minimamente um planejamento. Isso. E jamais nós estamos aqui, como a Jane falou, criticando, né? Porque assim, a gente está pensando assim, ninguém se preparou para ter um filho dependente químico. Ninguém se preparou para isso e ninguém é culpado. Não existe culpado. Nós não estamos aqui caçando culpados. Porque assim, será que eles fariam diferente do que vocês fizeram? Passando pela mesma dificuldade financeira, passando pelas mesmas dificuldades emocionais, passando pelas mesmas dificuldades psicológicas. Será que eles faziam melhor? Jamais a gente iria fazer melhor. Então, assim, a gente está buscando soluções. Lembrando que o programa é para buscar soluções, para buscar conhecimento, porque às vezes eu estou para buscar um processo de tratamento e quando eu falei aqui que o processo ele se torna eficaz, mas é um processo que precisa trabalhar a família como um todo. Não adianta a gente achar que a gente vai trabalhar só o dependente químico e por isso a gente vem fracassando muito, porque a gente está olhando só para o dependente químico, a gente não está olhando na estrutura familiar. Porque como eu falei aqui esses dias, eu falei assim, na clínica ele tem toda uma estrutura, né? Ele tem o monitor que levanta ele tem um monitor que chama para reunião, ele tem a psicóloga para atender, ele tem o doutor, se ele tiver comportamento, ou o humor dele estiver mal, ele vai lá no doutor, o doutor vai auxiliar nisso. Então tem a enfermeira que vai ajudar na questão da farmacologia. Então ele tem toda uma estrutura. E quando ele sai do processo de internação, a família não estiver preparada, como vai ser isso, né, Jair? Então, na realidade, é o que muitas vezes acontece, essas reincidências. Eu acho que o mal da dependência química é a pessoa... na verdade, aceitar tantas reincidências. Ela não se fazer a pergunta, por que eu voltei de novo?
uma das coisas que eu sempre pergunto para os dependentes que acabam voltando ou tem várias internações é o que deu errado nas anteriores? E eles não sabem falar muitas vezes. Deu errado, ou culpabilizam, terceirizam o problema, mas no fim é como se tivesse entrado num ciclo vicioso, assim como a droga, né? Então acaba não conseguindo se desenvolver bem no tratamento, não aproveita o tratamento, vai na psicóloga porque tem que ir, vai no médico, fala que tá bem porque não quer tomar remédio, enfim, né? Acaba levando... E é o que ele faz com a vida dele. Ele vai reproduzir isso na clínica. Então, a gente que está lá como profissional tem que estar muito atento a isso, em direcionar ele melhor, para ele ter uma vida diferente e uma perspectiva melhor. A reincidência vem como última opção, não como primeira solução, né? E, na verdade, a reincidência está muito grande, né? Demais. Dentro dos processos, né? A gente está vendo se repetir inúmeras vezes. A questão é, muitas das vezes não tem uma equipe capacitada que consegue entender que aquela pessoa ela já se encontra recaída dentro do processo. E para fazer uma abordagem ali e tentar voltar ela para o tratamento. Mas o que eu vejo muito, Jaine, não sei se está normal, mas o que eu vejo muito é as pessoas falarem que estão cansados de clínica, mas na maioria das vezes eles não cansaram de usar droga. Então, assim, não é algo que... Eles estão cansados, eu acredito muitas vezes, Fernando, cansados de fracassar, né? Então, a clínica, eles acredito que não só a clínica, mas comunidade terapêutica, hospital, tô falando de uma maneira geral de internação, tá? Porque eu escuto isso do hospital também, que lá é um processo de desintoxicação. E eles viram pra mim e falam, eu tô cansada de psiquiatria. E eles ficam um tempo só para desintoxicar. Eu tô falando de um hospital que eu atuo de emergência e urgência, né? Que o tempo não é considerável, né? É um tempo realmente raso, porque lá é um momento de estabilização e tem gente cansada de ficar lá poucos dias, né? De fato. Então, assim, é o cansaço do fracasso em que eles não conseguem, eu acho que é expor isso. Por mais que eles podem ter um pingo de consciência, eu acho que afirmar para si mesmo é muito mais difícil. Sim. Bacana. Eu queria saber, né? Você já deve atuar quanto tempo mesmo? Na área faz 5, vai para 6 anos. 6 anos. Então você já deve ter passado por diversas situações já, com certeza, né? Queria saber, assim, qual foi um caso de codependência, assim, que chegou a mexer com você, assim, que abalou você? Tem bastante, mas tem muitos parecidos. E os parecidos eu acabo lembrando um pouco mais. Mas de uma mãe com uma filha. Na verdade, essa filha, ela não estava num padrão dependente grave, porque dentro dos critérios diagnósticos, ela não alcançou 1 ano, né, para dar check-in nos critérios em si. Então, a gente avalia um uso nocivo, tendência à dependência química, né, por conta do período que não tinha dado especialmente. Enfim, né, a gente vê a problemática como uma só, independente de questão de tempo de uso. Mas é uma mãe que muitas vezes acabou, né, apelando em situações e parecidas com a filha. Então, da mesma maneira em que a filha se comportava de uma forma inadequada, com frustração, a mãe se comportava com a equipe assim. Então, acho que ali a codependência estava no nível que não chegou à questão da dependência química em si. A codependência já foi criada muito antes da filha ter usado droga. E aí o uso de droga piorou, né? Então, assim, é uma relação que já era disfuncional e agravou após o uso. E mesmo em tratamento, a gente falando com essa mãe, a gente não pode diagnosticar por telefone, mas eu sugeri vários diagnósticos. Mas, assim, no sentido de que essa mãe não conseguia ter uma mudança de comportamento mesmo enxergando. Então, ela falava, Jaine, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo, mas ela não mudou, né? Então, até então, né, que eu acompanhei a situação. Então, é algo que Porque, assim, ela ligava 24 horas, queria foto 24 horas, se não mandava em 2 minutos, minha filha tá apanhando, minha filha... Deus. Então, assim, coisas que afetou a equipe de modo geral. E a codependência, nós entendemos que ela é um estado. Então, quer dizer, por ela ser um estado, ela não é imutável. Ela é mutável. Ou seja, pode mudar. E no aspecto obsessivo, mediante o que você falou, a pessoa tinha ali um padrão de pensamento e ela era obsessiva por algo e, às vezes, deixou de ser e se tornou por aquela pessoa. É muito interessante isso aí que ela pegou e falou, porque se a gente pegar a reincidência da dependência química dos indivíduos que retornam para a instituição, eles sempre estão
tentando achar uma obsessão diferente. Eles sempre estão tentando culpar alguma coisa diferente, como você pegou e trouxe. Eu estou cansado de clínica, mas eu não cansei ainda da forma que eu penso, eu não cansei ainda de executar os mesmos comportamentos que eu sei que irão me levar para os mesmos resultados, ou seja, aquela obsessão ela se transfere para outra coisa. Então é uma coisa assim que é mutável, aí entram os direcionamentos, eu creio que existem as técnicas. Abrindo um leque aqui, eu participei de um seminário recentemente, eu gostei muito de uma postura de um palestrante, que por mais que a temática da dependência química é falando do problema do uso de drogas, do indivíduo, usuário de drogas, da família, existe um peso muito grande aí nessa equipe que está ou não preparada para atender. Se em todas as internações, os tratamentos, o primeiro acolhimento for bem feito, vira uma chave gigantesca na vida desse cara, né? Que é inúmera, assim. Por mais que a gente não consiga acertar todos, dá uma diferença grande para alguns que passam por instituições, muitas vezes, que não têm um suporte específico desses profissionais e, infelizmente, poderia ter virado uma chave que não virou. Né? Então, essa responsabilidade também dos profissionais. Estou falando do psicólogo que tem que estudar a dependência química, Perfeito. Que não tem na grade da psicologia, muito pouco, né? Pelo menos aqui na região que eu estudei. Estou falando do enfermeiro, que também tem que saber sobre dependência, enfim, né? Todos os profissionais. Quando é legal que você levantou esse tema, porque esse tema é um tema muito... muita coisa boa tem para tirar desse tema. Por quê? Porque na maioria das vezes você acredita que o tratamento de dependência química no Brasil hoje está fracassado? Demais. Demais. A gente tem modelos aí internacionais muito interessantes. O Brasil ainda não alcançou isso, de fato. Por mais que hoje a gente, pelo menos no estado de São Paulo, tá? A gente tem ouvido falar mais sobre o problema, mas não tem política pública para resolver o problema. Né? Então, as políticas públicas hoje, infelizmente... está focado num histórico ruim, né, do Brasil e não focado na solução do problema de fato. Porque, na verdade, ninguém sabe em que pasta que está a dependência química, né? Está na pasta de política. Então, é aí que fica complicado. Quando eu pergunto para você se o tratamento de dependência química no Brasil está fracassado, é porque, assim, nós vemos a desesperança no coração, na mente de vários familiares, né, que procuram ajuda. E muitas das vezes procura assim, eu tô levando ele só para passar um tempo, porque eu sei que devido a tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz, as minhas forças já se cansei já de fazer, e eu vejo que não tem solução. E para nós que trabalha com afinco na área, que busca conhecimento, que busca entender sobre a problemática, que tem um novo modelo para quebrar alguns paradigmas nessa área, a gente vê uma desesperança muito grande em várias pessoas. Então, eu mesmo acredito que tem muita gente trabalhando errado, infelizmente, mas que tem como sim a gente melhorar e trazer um resultado maior. Você acredita nisso? Sim, acredito. Eu acho que uma das grandes culpados, né, dessa questão aonde está a dependência química, onde está isso, onde está aquilo, eu acho que é a falta de informação. Hoje a população não sabe, né? Tá rodando aí questões de substância psicoativa no mundo, o que é legal, o que é ilegal, o que está comercializando ou não, se confunde com o que é o transtorno de uso de substância, se confunde com o que é a doença, né? E muitas vezes quem está lá em casa está relacionando situações, não consegue acompanhar. Eu acho que falta, né, informação. E a gente não consegue, acho que até os profissionais de saúde ficam falando um pouco da minha realidade, né? Eles viram e falam assim, poxa, por que você foi trabalhar com isso? Né? Pô, vai trabalhar com drogado? E, então, assim, essa falta de informação de que, peraí, ele não escolheu ser dependente, né? Ele escolheu usar droga, assim como grandes partes da população escolheu usar droga, né? Cigarro, álcool, enfim. Mas ninguém escolheu ser dependente. Então, essa insignificância pelo problema colabora com a falta de solução. E aí, quando a gente olha para esse caminho que às vezes a gente vê que não tem solução, a família, né, vê que não tem solução, qual que seria aí uma abordagem de sucesso para trabalhar familiar e paciente ao mesmo tempo? Qual que seria uma abordagem de sucesso? Acolhimento.
É isso que a gente tem que fazer, acolher essa família, acolher esse dependente químico, mostrar que a gente está ali para apoiar, para ajudar, não fazer uma coisa na correria, na rotina, não é só mais um paciente ou mais uma família. Eu acho que é conseguir ouvir as queixas, se organizar essas intervenções para aquele caso, é fazer um PTS, né, um planejamento terapêutico singular, que muitas pessoas não sabem o que é isso. Mas, assim, é o fato de você estar realmente, de fato, querendo colaborar com aquela mudança, mas, ao mesmo tempo, é não se envolver com essa responsabilidade, né? Que é muito difícil. Para o resultado acontecer, então, tá claro para quem está em casa, né? Trabalha a dependência química como paciente e codependência. Exato. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou que nos Estados Unidos, né, os tratamentos são bem mais avançados. Qual que é essa diferença, né? Qual mais avançados eles estão do que aqui no Brasil? Internacionalmente falando, não sei se é os Estados Unidos, né? Mas alguns países vêm se destacando bastante. Acho que uma das coisas que vai em encontro com essa solução a primeira coisa é diferenciar o que é porte, o que é uso e o que é problema da dependência química, que é o que o Brasil não consegue fazer, pelo menos na nossa realidade. Existe uma mistura ainda, a gente está falando de população vulnerável, de pobreza, miséria, envolvimento político, enfim, né? E aí a gente não consegue ter essa divisão, mas é uma coisa que dá muito certo, porque lá, em outros lugares, né, falando de países desenvolvidos, existe uma atenção para quem sofre pelo transtorno, né? Então, lá é dividido quem usa e quem tem o transtorno. Aqui, né, quem tem transtorno é taxado como usuário, quem é usuário é taxado que tem transtorno, né? Fica com essa confusão na rede, tô falando na rede CAPS, no CRAS, no hospital, tô falando tudo geral. Existe essa confusão e falta de capacitação do profissional. Meio que uma bagunça, né? Um joga para um, outro joga para outro, e no final um monte de conflito de interesse. Eu me identifico muito com o que ela trouxe, porque como terapeuta eu tô ali o tempo todo, face a face com os pacientes. Aí, uma vez um mentor meu me disse, pegou e falou: você não estabeleça vínculo emocional com esse paciente. E às vezes eu me pego ali, assim, olhando e falando, bom, eu deixei de conversar com ele um dia, olha o jeito que ele tá. Aí eu levo o meu pensamento, e se ele sair amanhã? Como que os familiares vão abordar ele? Porque sabemos que, infelizmente, os familiares eles são regidos pelo mecanismo de medo que o dependente químico trouxe. Ou seja, você falou do aspecto no campo das emoções. Eu trabalho ali diariamente ensinando o que é uma emoção. Que a emoção ela é efêmera, que ela vai passar. Fazendo um treinamento diário, talvez na fila da alimentação, no horário de fechamento da instituição. Ou seja, enfim, a raiva talvez ela é um grande impulso, porque o dependente químico ele tem muita dificuldade na habilidade de lidar com o não. E os familiares eles estão prontos para sempre, mediante ali a codependência, ter o controle em falar não. Então eu penso que os familiares têm que rever, igual você falou, os familiares se desmotivam, os profissionais que fazem um acompanhamento ou talvez uma mentoria ali rígida de acompanhamento, de acolhimento, abracei aquela causa, vou tratar o paciente. Eles se desmotivam também por N fatores que eles têm de estresse, trabalho, enfim. E todos vão, querendo ou não, esmorecendo, se desmotivando. Mas, como você disse, o conhecimento, ele tem o geral, o conhecimento generalizado, mas o especializado, sabendo as esferas, sabendo o que cada um vai fazer, eu acho que ele tem um grande poder resolutivo. É difícil, né? Eu falo muito que a galera que fala que adora trabalhar com família não sabe trabalhar com família. Eu já falei isso várias vezes em vários lugares. Eu adoro. Não, você não sabe nada, então. Porque quem sabe não gosta. A gente faz porque a gente está no nosso papel. Sim. E a gente quer ajudar, né? Muitas coisas que a gente faz na vida, a gente tem as nossas perspectivas, mas a gente tem que ter consciência da dificuldade do desafio. E isso faz com que a gente estude mais, procure saber, porque enquanto eu tô confortável falando que eu gosto, eu tô fazendo porcaria, que infelizmente na área da família, né, não só na área da família, mas de uma área de modo geral, tem muita gente aí fora fazendo um desserviço,
né? E afeta essas pessoas que muitas vezes têm uma esperança, uma expectativa muito alta e faz várias promessas para esse familiar e não entrega nada. Coisas que são intangíveis, né? Que não são reais. É porque na internet também tem um monte de gente fazendo um monte de propaganda, Nossa, né? demais. Irreais, né? Em relação a tratamento de dependência química, para quem tá em casa, para quem tá no TikTok acompanhando. Fazendo propaganda e entregando o mínimo. Por isso que o Brasil hoje está ultrapassado em tratamento de dependência química, porque muitas das vezes as pessoas estão fazendo toda uma propaganda de tratamento e quando vai chegar na instituição eles estão entregando o mínimo, né? Vai buscar lá os atendimentos psicológicos, a pessoa não passou, a pessoa não teve esse suporte, não teve o suporte da farmacologia, então por isso que nós estamos ultrapassados. Mas para quem está em casa nos acompanhando, Jaine, eu queria que você falasse um pouco em relação agora que foi liberado aí o THC, a cannabis ativa, né, a maconha, e muitas das vezes o que acontece? A gente sabe, né, através de pesquisas, que 70% das pessoas que experimentaram maconha já usaram cocaína pelo menos uma vez. E aí, para quem está em casa, muitas das vezes, como codependente, o paciente implanta na mente da família que aquilo ali vai ser uma redução de danos, que ele não vai voltar ao uso de drogas pesadas. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque muitas das vezes fica tipo um dilema muito complicado, muito complexo nessa área, né? Porque o paciente, ele liberado agora, né? Assim como o álcool, ele fazer o uso recreativo, mas a gente sabe que não, que se a pessoa usar uma droga, com certeza ela vai chegar em outra. E o que você tem para dizer sobre isso? Bom, acho que são duas coisas aí. Primeiro eu vou falar um pouquinho da questão da legalização, que tem que ser falado, né? Eu acredito que independente, eu acho que a diferença é o que está vendido, né, no supermercado e o que não está vendido no supermercado. Pode usar? Não deveria. Causa malefício, o álcool, né? A gente está falando de uma droga depressora, que tem muita relação com os transtornos de humor. A tendência é esse usuário, sim, né, agravar num estado depressivo. E o índice de suicídio é alto. Ninguém fala, né? O povo fala da maconha, fala da cocaína, mas a maconha, por exemplo, um fator muito relacionado com os transtornos psicóticos, mesmo utilizado uma única vez, né? Já tive casos na psiquiatria de paciente que usou, não estou falando nem da maconha, mas de sintéticas, por exemplo, né? Então, foi feito o uso recreativo na balada, o menino tinha tendência, geneticamente falando, enfim, o cara surtou e infelizmente não tem uma vida com qualidade como tinha antes, mesmo com o tratamento, né? Virou uma chave ali que, né, enfim, tá? Então, independente da legalidade, eu acho que uma viés de saúde, a gente não deveria nem usar nada, principalmente cigarro, enfim. Falando da questão da porta de entrada, fica muito claro isso, que alguns profissionais não querem, na verdade, aceitar. Mas ninguém começa usando crack. E não começa usando crack porque o crack não é uma droga social. Então, é óbvio que o cara vai primeiro, né, preferir uma droga social. O que é social? A maconha e o álcool. Cocaína, em alguns momentos ali, financeiramente falando de festas, né? Enfim, o crack é o fundo do poço. Então, a gente já começa pontuando a realidade em questão de padrão de uso e de o que é aceito ou não aceito socialmente. Então, sim, existe algo que vai, na verdade, ligando uma droga com a outra, tá? E a galera tem que aceitar porque existe esse padrão, essa dificuldade da sociedade. O cara não vai estar numa mesa, né, num churrasco e vai usar pedra na frente das pessoas. Mas a cocaína, a maconha e o álcool é uma possibilidade. A cocaína talvez em eventos mais particulares, mas a maconha e o álcool com certeza. Né? Então, assim, de uma forma lógica, é por isso que uma droga acaba puxando a outra por uma questão de tempo de uso, socialização e os danos, os prejuízos que acarreta. Só para quem está em casa ficar ligado, porque assim, não existe possibilidade cientificamente da pessoa ser usuário de crack e fazer uma redução de danos para maconha, né? Não tem como. Não tem como porque a droga de preferência é o crack. E ele vai chegar de novo. Ele vai se enganar, ele vai usar a maconha medicinalmente falando. Estou falando da maconha, a maconha usada normalmente, né, no cigarro. Ele está utilizando como remédio para ele, porque ele acredita que vai abaixar o nível de estresse, de euforia, mas na verdade ele só está procrastinando
o uso da de preferência. É que, na verdade, o indivíduo que faz o uso, vamos exemplificar aqui, do crack e já usou o álcool, ele entra ali num procedimento psicológico Gatilho, de negociação. Isso. E existem ali os gatilhos, e aí vai para os familiares. Aqueles familiares que já têm ali um padrão de uso de álcool, que é legalizado nas festas, nos lugares, etc., em casa. Esses familiares, eles podem entender que eles não perderam o controle, que eles não vendem as coisas, que eles têm uma rotina ali de trabalho e aos finais de semana eles fazem o uso do álcool. Mas olha o tanto que é interessante isso aqui. A ciência fala que mesmo que a pessoa consiga trabalhar, mesmo que a pessoa tenha ali o controle da vida dela, pague as contas, tenha os filhos, etc., a família, e ela faz o uso do álcool sábado e domingo, nesses 2 dias, ela é considerada uma pessoa, ela é um alcoólatra. Ela só não perdeu o controle. Ela vai provar para a ciência que ela não é um alcoólatra se ela ficar 2, 3 semanas, 1 mês sem beber. Então, esses pais que fazem o uso, mediante, estamos falando daqui do indivíduo que saiu de dentro da instituição, eles têm que ter o mínimo de ciência e conhecimento que o indivíduo saiu, o filho, o cônjuge, saiu de dentro de uma instituição. Eles realmente trabalham, não perderam o controle, mas visualmente falando ali, o indivíduo ter aquela visibilidade com o álcool, se deparar, tudo bem, ele vai ter ali na sociedade, nas avenidas, nos lugares, nos locais que ele não pode se permitir ingressar, mas dentro de casa os familiares precisam se atentar muito. É, que nem aquela pessoa que ela é casada, né? A pessoa é dependente químico e a outra pessoa faz uso de álcool. Então. Aí na hora que for beijar, vai disparar mas o gatilho, assim, acho que né? acrescentando isso que vocês falaram, eu sou muito causa abstinência total, tá? Total. Eu sou, tá? E por que eu sou? Porque a abstinência não é parar de usar só. A abstinência, ela obrigatoriamente leva o indivíduo a fazer uma mudança de vida. Não tem como o cara ter essas reservas, fazer o uso de outras substâncias, por mais que se coloque como indefesas, se ele está propondo uma mudança de vida na vida dele. Sim. E eu não estou falando de mudança de vida para ele ficar quadrado, para ele ficar careta, não, mas é uma mudança de perspectiva. Se não vale para uma, não vale para nenhuma. Né? Colocar coisas atrativas na vida dele que preencha que a droga não tem espaço. Encontrar um novo amor, né? Tem que colocar, para você sair de uma substância, sei lá, dedica mais no esporte, vai cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Se você pegar aí, mediante a fala que ela trouxe, olha o tanto que foi rica, porque trouxe o dependente químico para fazer um tratamento. Ele fumava uma determinada substância que tinha uma liberação ali de vários hormônios, etc. Vamos exemplificar aqui o crack. Foi barrado o crack, observa-se ali o tanto de cigarro que aquele indivíduo fuma. Então, quer dizer, é uma abstinência total porque ele transferiu toda a compulsão para o cigarro. E o cigarro, a ciência diz que talvez ele perto da metanfetamina, o cigarro ele é o pior vício de ser bloqueado, porque ele infecta o indivíduo durante todos os horários. Ele acorda e fuma. Então, além de ser um vício biológico, se torna ali um vício comportamental. O cara levanta, acende um cigarro, ele vai fazer o café, ele está fumando. Ele toma o café para fumar. Quer dizer, ali chega 11 horas da meio-dia, ele não quer nem fumar mais. É uma compulsão que foi aberta ali, e quando retira a substância que era mais forte, pode perceber, e é abstinência total, não tem negociação contra isso. Não existe essa redução de danos. De certa forma, esse cara tá lá na instituição e não tá fazendo a mudança de vida nenhum profissional. Eu acho que se atentou, ou se atenta, como você deixou muito claro a importância, porque se ele tá fazendo uma substituição de compulsão, não tem mudança de vida ali. Não tem mudança de mente e não tem mudança de vida. Não tem. Jane, como você falou, é legal você abordar esse tema, tanto o Rafael também, porque assim, tá dentro da instituição, percebeu a equipe, para você que trabalha com dependência química, que está aí acompanhando a gente, percebeu que o indivíduo ele está substituindo, ou ele não entrou numa mudança de comportamento que é fundamental para o processo de recuperação. O que essa equipe, ela na hora que ela identificou, ela precisa fazer para trazer essa pessoa para o processo terapêutico novamente?
Na verdade, o cara, ele vai entrar com todos os comportamentos inadequados, com todos os hábitos ruins que ele tinha, fumando uma cartela de cigarro, enfim, né? Ele tá lá para mudar isso. A equipe tem que ter, primeiramente, consciência de que o trabalho vai ser difícil. Quando a equipe vira para mim e fala assim, eu não vou tratar esse cara de novo, esse cara voltou dando trabalho. Pô, mas ele tá aqui porque ele dá trabalho. Se ele não desse trabalho, ele estaria na casa dele. Então, acho que a primeira coisa, a equipe tem que ter consciência de que todos os pacientes, pode ser reincidente, pode ser paciente novo, pode ser velho, novo, todos a gente vai ter que fazer o trabalho idêntico, né, desde o acolhimento até as últimas intervenções, mesmo que a gente repita isso 500 vezes. Então, acho que a insistência nesse paciente, primeira coisa, consciência de que o paciente está lá porque ele é disfuncional. E a terceira é pensar nele como um indivíduo separado dos demais. Então, por mais que eu estou repetindo as intervenções, eu tenho que fazer algo assertivo para ele. Então, é coletar o histórico, o que já foi tentado, o que não foi tentado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com ele. Então, é pensar de uma maneira individual. E isso vai trazer solução. Sim. Aí, a família está em casa. De repente, ela identifica a dependência química na família. É aquele paciente de primeira internação. A família identificou o que ela precisa fazer, porque nós vemos muito, nos casos reincidente, a gente costuma ver muito assim, investindo mais na doença do que na recuperação. Uhum. Então, talvez assim, o que acontece? O cara está no 10º celular e a família está comprando outro para ele. O cara ele perdeu a moto, a família, não, faz o tratamento que eu vou te dar outra moto. O cara ele vendeu todas as roupas, aí a família vai lá e compra tudo de novo. Neurologicamente, a gente sabe que ele não teve prejuízo nenhum, porque tá lá ele como dependente químico e a família tá lá tentando consertar todos os problemas que ele causou ao longo do uso, né? Então, assim, como que a família, ela que está identificando pela primeira vez que o paciente está no uso de substância, como que ela não entra nesse ciclo de codependência? De estar ali pela 10ª vez no 10º celular, comprando as roupas de novo. Como que ela identificou? Não quero entrar nesse ritmo, não quero fazer parte desse processo que essas pessoas estão fazendo. Eu quero mudar, já identifiquei a dependência química na minha família e eu quero fazer diferente. O que ela precisa fazer? Buscar informação. Ela precisa frequentar grupo, ela precisa ir no ambulatório de saúde mental mais próximo, ela precisa buscar atendimento psicológico para ela precisa se distanciar do problema para conseguir resolvê-lo. Né? Então, quanto mais ligada emocionalmente ela estiver e menos informação ela tiver, ela vai repetir, passar anos fazendo isso. Então, primeiramente, ela tem que buscar ajuda para ela e informação para conseguir lidar com isso em casa, porque o problema vai estar lá. Né? Ela não vai, a gente não está aqui orientando ela a botar o cara para fora, mas sim lidar com isso de uma maneira mais saudável. Que é o que ela falou, a separação do amor inicialmente. Eu tenho que saber o que é o amor e aquele excesso de afeto. E agora eu já conseguimos passar essa informação para a família primeira, internação, e para aquela pessoa que já está na 10ª, que ela está fazendo tudo para ajudar. Como que a gente tira essa pessoa desse processo de codependência e traz ela para um processo de recuperação, para mudar essa dinâmica que ela vive e se relaciona? Criar vínculo com essa família que, primeiramente, está muito, muito, muito anestesiada de tudo, né? Porque ela vê que é mais uma clínica, é mais um psicólogo, é mais um terapeuta, é mais, né? Já cansou de ver. Então, acho que é criar um vínculo muito forte com esse familiar, né? É você conseguir fazer um acolhimento ali de que você não está fazendo promessas, mas de você estar à disposição, diferente das anteriores, talvez ela nunca teve, né, alguém para pedir ajuda, ou enfim, né, outras situações. Mas eu acho que é criar vínculo com essa família, que não é só com a família, com o paciente também. Mas estou falando de uma família que está calejada, a família que deixa porque está cansada. Essa família cansada é a mais difícil de criar vínculo, porque ela já não tem perspectiva, ela já aceitou que o filho dela é assim, vai morrer assim, né? Então, ela não tem perspectiva nem na vida dela. Ela tá conformada que o que ela tem, ela perdeu, né? Que ela não vai mais construir, que infelizmente é o fardo que ela tem para carregar. Então, a gente tem que criar vínculo com essa pessoa,
para dar condições para ela criar perspectivas para ela, porque ela perdeu o amor próprio, perdeu tudo. Então ela tem que se ver num lugar diferente. Não, eu ainda posso ser feliz o resto da minha vida, que sobra, né? E eu posso ajudar ele a sair da dependência se ele querer. Então acho que o vínculo é a primeira coisa. Interessante. Eu queria saber quais que são, assim, as características que você encontra, você olha numa pessoa e você identifica nessa pessoa a codependência nela. É difícil, né, falar disso, mas eu acho que a primeira coisa é muita insegurança. Essa pessoa que entra num processo de conhecer a instituição, uma pessoa muito, 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 muito insegura, ou ela é muito, muito, muito segura. Os extremos, acho que acaba deixando claro os traços de comportamento disfuncional. Que a gente está falando de um sintoma, que eu até comentei mais cedo com vocês. Quem tem transtorno de personalidade, muitas vezes os mais comuns, borderline e outros transtornos, tem como sintoma, ou parte do problema, relacionamentos interpessoais disfuncionais. Então, essa pessoa sempre vai ter uma dependência afetiva muito extrema, né? Então, é 8 ou 80, uma pessoa muito instável. É claro que a gente está falando só da parte de relacionamento interpessoal. Os outros aspectos não se comparam, tá? Mas estou falando de um aspecto de relacionamento interpessoal. Então, é totalmente comportamental. Então, ela vai deixar muito claro se ela é extremista. E esse extremismo já me dá indícios, mas é claro que não vou ficar só por aí, né? Eu vou investigar, a gente vai a fundo, mas isso já demonstra características da pessoa não estar em um nível saudável de relação. E é comum uma pessoa ela não admitir que ela é codependente, ela colocar alguma coisa como, não, eu não sou codependente. Muito comum. Na verdade, ninguém quer ser. Eu acho que vamos fazer a comparação do diabético, né? O diabético não quer, na primeira vez que ele vai no médico, você tem diabetes. Não, médico, você tá louco, não tem diabetes. Eu vou comer doce normal, faz exame de novo. A diferença é que o diabético tem um exame ali, né, para comprovar. Uhum. A dependência química, assim como outros transtornos da saúde mental, a gente tem critérios e significâncias, não tem um exame. E aí vai muito dos profissionais conscientizar a família, que é o que leva mais tempo do que um papel provando que ele tem diabetes, né? Então, a dependência química, como outros transtornos, não tem um papel dizendo, você tem isso. Mas você tem critérios e significâncias da sua vida que te levam a assumir esses critérios que te faz ter o diagnóstico. Então, eu acho que a forma de psicoeducar a família, falando, educar a família vai virar a chave se essa família tem ou não facilidade de receber o diagnóstico. A maioria das vezes, o médico, na caneta, fecha o diagnóstico, mas não tem esse pensar em como passar isso para a família ou para o paciente. E a codependência é pior ainda, porque não tem diagnóstico. Né? Não está no CID, não está no DSM, então fica pior ainda, porque fica mais distante da realidade. Pô, não tem papel e não tem critério, cadê teu manual diagnóstico? Não tem, né? Complicado. Então fica mais difícil. É muito singular, né? Peculiar. Não tem, igual eu falei, não é uma ilustração, uma situação que vai fazer você ter o diagnóstico preciso ali se a pessoa é realmente codependente. E olha o que ela pegou e falou, a gente conversa muito sobre isso aí, Fernando. Da mesma forma que o dependente químico ali, ele tem uma estrutura de vício, ele tem uma estrutura de pensamento, de comportamento. Toda vez que vem aquela situação negativa, ele tem aquela emoção de raiva e é impulsivo. Os familiares, eles têm padrões também. E enquanto eles não entenderem quais são esses padrões comportamentais, as crenças que eles têm, quais foram os traumas que ocorreram na vida deles, eles talvez estejam replicando na vida dos filhos. Eles talvez estejam replicando na vida dos filhos codependências anteriores. Até porque, por mais que ela não tá na CID, ela não tá no DSM, é uma doença que não tem cura. Sim. Né? Então, a gente está falando de um transtorno, que é o que diferencia doença e transtorno doença é uma única causa. Né? O transtorno tem várias causas, e a maioria delas, né, emocionais, traumáticas, carregadas a longo tempo, enfim, né? Também genéticas, falando do dependente químico e comportamentais sociais. Mas, assim, a codependência não tem uma cura, é um transtorno e que não é reconhecido. Então, dá mais trabalho ainda para a gente poder classificar. Aí que tá complicado, né? Não... Aí que é complicado, porque, assim, eu ia até te perguntar aqui agora,
a diferença entre a dependência química e a codependência. A codependência já tem lá o CID, lá, tudo certinho. Então, é muito mais fácil a gente entender como doença, né? E muitas das vezes a gente não tem adesão porque acredita que não tem doença. Se for levar pela lógica, seria isso. Mas aí quando a gente vê diagnosticado qualquer outra doença que não é relacionada à dependência química, ou um câncer, ou um vírus, HIV, ou qualquer outra doença crônica, a gente tem certeza, pelo amor, aquela família ela vai fazer de tudo para que aquele paciente ele possa se curar desse câncer ou sair dessa doença, né? E aí quando fala em dependência química e a gente fala de reconhecimento de uma doença que também vai atrapalhar no processo da recuperação do filho, fica difícil deles enxergar. Fica porque tá muito, envolve muito estigmas, né? No sentido de que você usa porque você quer, você não vale a pena, você é um drogado, assim como outros, né? Então, assim, o pessoal, essa é a diferença que você também me perguntou sobre os outros países, né? Eu não estou vivendo lá para provar, porque uma coisa é problema com a droga, uma coisa é um problema com a doença causada pela droga, né? Então, acho que é a questão da sensibilização da sociedade com o problema da dependência química. É muito mais fácil eu me sensibilizar com outras doenças, que, na verdade, a gente tem que se sensibilizar, sim, né? Concordo, não vou desmerecer nenhuma. O sofrimento tá aí para todo mundo, para a família, para quem está passando. Mas a dependência química também é uma doença que afeta, e afeta muito, e ninguém está sensibilizado. Ninguém está preparado para seguir o passo a passo, né, que vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma eficácia no tratamento, né? Porque, assim, eu fiz vários cursos na APS de Desenvolvimento Humano e chegou um tempo que lá eles davam garantia em relação ao tratamento de dependência química, mas eles pararam de dar garantia pela adesão da família. Adesão da família. Eu acredito que, eu acho que pensar que é complexo. É difícil dar soluções muito rápidas, por mais que eu estou falando aqui que o codependente tem que ter consciência e tem que dividir responsabilidade, até o cara fazer isso num processo terapêutico já é difícil. Imagina sem suporte terapêutico. Então, a gente está falando de municípios que não têm psicólogo à disposição pelo SUS, que a fila é gigantesca, quando abre vaga é uma vez por mês. Então, assim, estou falando de dificuldades que hoje o Brasil se encontra, e eu estou falando do estado de São Paulo, hein? Imagina os outros estados. E que, infelizmente, o tempo colabora para que isso seja, né, acho que melhorado. Mas, enquanto esse tempo está passando, Fernando, tem outras coisas acontecendo, né? Tem outras pessoas da família que estão tendo problemas, questões financeiras, né, a todo momento, a pessoa que está se envelhecendo e percebendo que está envelhecendo. Então, é muito complexo, a gente tem que ter, no mínimo, empatia para lidar com isso. E se nós fosse dar uma dica para quem está em casa, que está fazendo mais uma internação do filho, ou está fazendo pela primeira vez, qual que é a dica que nós temos para oferecer para eles em relação ao tratamento? Vamos tratar a dependência química e, ao mesmo tempo, vamos tratar a codependência? Sim, na verdade, a gente vai tratar o que levou o cara a usar, né? O que levou a família a adoecer. Não é a droga de preferência, não é... Por mais que a gente faça perguntas óbvias, né? Quantos anos você tinha quando você aumentou o padrão de uso? É pergunta óbvia, né? A gente tem que fazer, mas a gente não vai focar nisso. A gente não vai focar na droga que ele usa, se é uma droga social, se não é social. A gente vai focar no que levou, do que ele quis fugir. Né? Eu faço essa pergunta às vezes, você quis fugir do quê? Aí o cara pensa, ele fala, poxa, eu não sei do que eu quis fugir, não. Eu usei de curioso. Falei, não, ninguém usa de curioso, né? Porque a maioria tem esse discurso, né? Mas aí que tá, que nem o Rafael falou, né? A gente acredita muito na estrutura emocional que tá por trás do vício. Ou seja, ninguém vai ficar usando droga, destruindo a própria vida, ou aquele cara que ele tinha uma condição financeira boa, ele arrebentou com tudo e hoje está na rua. Ele não está ali na rua continuando sem identificar que aquela pessoa ela tem uma estrutura emocional que está por trás do vício. Aquilo que faz ele repetir comportamento diversas vezes, né? Porque o que nós vemos muitas das vezes é aquela pessoa que vai adquirindo vários vícios, né? Vício de construir, depois de construir. Vício de traição,
vício de não ficar em nenhum relacionamento. E na maioria das vezes, é vários vícios dentro da dependência química, né? Na verdade, ele só tá fazendo ali uma mudança do objeto, né? Então, peraí, eu não uso mais droga, mas eu minto pra caramba. Meu negócio é mentir, né? Que eu já ouvi muitas pessoas, né, falando que a dificuldade em tratar dependente químico é os defeitos de caráter, mas não esquece que quem tem defeito de caráter é o ser humano. Sim. Né? A dependência química, ela aflora, ela fortifica por conta de sinais de abstinência ou de momentos ali da fissura ou momentos insanos de insanidade, né? Mas o ser humano tem defeito de caráter, então não pode tratar ninguém, vai tratar bicho, né? Porque... Verdade. É por isso que eu falo, o comportamento talvez seja... Talvez não, o comportamento é o que eu executo por final. Ali teve as minhas crenças, teve os laços familiares, teve as pessoas que eu convivi, elas talvez me influenciaram. Quer dizer, existe toda uma jornada de vida, um retrocesso. Não é, teoricamente falando, é simples. Quando eu pego, talvez, um paciente simplesmente para ouvir ele, eu pergunto, vamos exemplificar, de 30 anos de idade aos 18 anos. Ali eu vejo, na maior parte das vezes, o quanto foi disfuncional. Eu falei outra hora isso, acho que, se eu não me engano, no programa passado, atentar aos pais em relação aos jovens. Porque o jovem, querendo ou não, a ciência fala que o jovem ele tem uma limitação neurológica. Ele é mais curioso por cores, ele é mais influenciado por lugares, pessoas, etc. E talvez a dependência química, por essa curiosidade, ou então por causa da ausência dos pais, por N fatores também, ele pode ser que alguém chegue ali e influencie. Os pais têm que estar atento com quem está se relacionando na escola, atento no que eles estão visualizando no aparelho celular, no computador, no notebook, enfim. Porque essa faixa etária do jovem, óbvio que a gente trata ali quando o indivíduo já está institucionalizado, mas eu gosto muito de falar em relação ao jovem, porque eu tenho muita preocupação com essa nova geração que está vindo aí, pela quantidade de informação que estão vindo mediante as curiosidades ao aparelho celular e os prazeres imediatos. Já sugeriu o próximo tema já do próximo episódio. Os jovens, a juventude. Qual mensagem você gostaria de deixar para quem está lutando com a codependência? Olha, a mensagem é de que sempre vai ter soluções. Talvez não é a primeira, né? Mas as tentativas te levam a ter uma vida com mais qualidade. Então, acho que é pensar que existe possibilidade, sim, de uma vida melhor, né? Basta insistir nisso. Estamos chegando a mais um final de um programa Independência Química Podcast e vamos fazer uma rede de informação, vamos bater muito em cima disso, vamos trazer soluções, não vamos só trazer informação aqui. Para você que está em casa nos acompanhando, procure nós, acesse as nossas redes sociais, vamos ofertar possibilidades de você que está passando por essa problemática ter soluções, desenvolver consciência e ter soluções diante da problemática que você está passando. Nós vamos criar essa rede, nós vamos falar, nós vamos bater muito nessa tese da codependência, da dependência química. Foi um prazer ter você aqui hoje, Aine. Foi um prazer ter você, Rafael Salomão, Isaac. Então, assim, nós vamos entrar nessa guerra junto com vocês que estão em casa, nos acompanhando. Não vai ser só por um tempo, a gente vamos estar, sim, dando esse suporte, vamos estar, sim, acompanhando. Você que está no TikTok nos acompanhando, quiser deixar perguntas, quiser deixar qualquer dúvida que você queira tirar, qualquer acompanhamento que você precisar, a gente vamos também dar esse suporte aí. E é isso, né? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer, Jaine. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. Agradeço o convite demais.